Seja bem-vindo à aula 12 do treinamento do módulo de GCN. E nesta aula nós vamos aprender como executar as atividades dos acionamentos que foram realizados, né? Fizemos um acionamento de teste e um acionamento real. Vamos lá? E agora estou logada com um usuário que é apenas executor, né, do GCN. Ele tem uma visão um pouco mais restrita, né, dos acessos. E aí, como que eu acesso a tela de execução, tá? Eu vou clicar aqui em GCN, executar acionamento de contingência. E o sistema já vai me apresentar aqui todas as atividades pendentes do meu usuário, tá? Então, ele vai demonstrar exatamente quais atividades que eu devo executar. Lembrando que foram feitos 2 acionamentos, um acionamento de teste e um acionamento real. A informação que a gente colocou lá no acionamento de teste, ela poderia ser encaminhada em um e-mail, né, de alerta desses acionamentos que pode ser disparado pelo sistema, tá? E aí, só que aqui na tela de execução, ele não tem diferença de uma atividade para outra, porque a ideia é simular a realidade mesmo. Então, a primeira que foi feito, o primeiro acionamento, a gente consegue distinguir pela hora, tá? Então, o primeiro acionamento que foi do teste foi às 14h11, né, e 55 segundos. E o segundo, que foi o real, foi às 14h13 e 41 segundos, tá? Então, aqui a gente sabe a diferença por conta da hora do acionamento, tá? E aí, como já passou um tempo desse acionamento, ele inclusive já está constando como atrasado, porque a gente ainda não iniciou essa atividade porque passou o tempo do acionamento, tá? Então, é legal para você conseguir depois fazer um levantamento de lições aprendidas, se o plano foi executado num tempo correto, né? Então, a gente consegue depois fazer esse levantamento de lições aprendidas, tá? Bom, aqui a sequência das atividades, vamos seguir aqui como está disposta, né? Então eu vou clicar aqui nessa atividade, acionar empresa de transporte, e depois ele vai apresentar aqui para mim os passos que estão, né, nessa atividade, que no caso esse usuário é responsável. E vamos entender aqui as informações desse passo. Então, a gente tem o título, o responsável, o suplente, a quantidade, né, o tempo que nós temos para executar, né, 5 minutos, se é um passo crítico, qual é o código do plano, qual o título do plano, o status dele que está atrasado. E nós temos 2 ações aqui, o play, né, que é para a gente poder executar o passo, e o botão de conclusão. Então, vamos clicar aqui 2 vezes. Aqui primeiro ele coloca como bloqueado e na sequência a gente dá em execução e a gente começa de fato, né, quando ele mudar para execução, ele começa a contabilizar o prazo de execução, tá? E se eu quiser, por exemplo, mais informações desse passo e até começar a fazer uma interação com o time e o gestor, é só eu clicar aqui no passo que ele vai abrir para mim essa tela, né, e ele tem as informações até parecidas com a tela anterior, como o status que está em execução, né? Ele tem um botão de concluir o passo, eu posso pausar, ou seja, o pausar aqui significa que eu não consigo executar mais esse passo, eu estou com um certo bloqueio para executar esse passo, né, por algum motivo, e é sempre recomendável que, antes que você bloqueie de fato, que você dispare um comentário. Olha, não estou conseguindo informar o ponto de encontro, por exemplo. Então, você consegue fazer o bloqueio desse passo, tá? Para que o gestor te auxilie no desenvolvimento até que você consiga, de alguma forma, né? Não só o gestor, mas qualquer um da equipe consiga te ajudar a executar essa atividade, tá? E aqui os comentários, como eu mencionei, então você pode mandar mensagem, né, para o time, né? E clicar aqui em enviar, ele vai registrar aqui logo abaixo, olha. Então, ó, mensagem para o time. Eu tenho aqui uns filtros das mensagens, né, dos comentários. Então, aqui ele apresenta todos, só o sistema, porque o sistema também faz o registro, né, de passo iniciado e assim por diante. E eu tenho aqui também o usuário, né, então mensagens que os usuários enviaram. Então, a gente faz um filtro. E o legal dessa mensagem é que ele registra um nome, qual foi a mensagem, data e hora, né? Nós temos mais alguns recursos aqui, como por exemplo, anexo. Então você consegue anexar qualquer tipo de arquivo com no máximo 100 MB, exceto arquivos com extensão exe. E você consegue saber também qual é a atividade predecessora dessa. Nesse caso, não tem nenhuma, né? Essa foi a primeira, então não tem nenhuma que fosse anterior a essa, tá?
E quando você decidir concluir o passo, é só você clicar aqui em concluir passo. E o passo foi concluído com sucesso, tá? Então ele até atualizou aqui, foi concluído. Eu volto aqui e olha, o passo sumiu, né? Então o passo já não está mais aqui. Vamos executar esse 2.1 agora, né? Ele está pendente, olha que ele está congelado. Por quê? Esse passo está congelado porque ele está dependendo de algum outro. Vamos avaliar qual que ele está dependendo? Predecessor. O predecessor desse é informar o ponto de encontro, que a gente está falando das mesmas atividades, mas de acionamentos diferentes, né? Então eu preciso executar esse daqui antes desse 2.1, tá? Vou pegar esse segundo aqui, que o segundo acionamento foi o acionamento real, né? Esse aqui ele já está disponível, porque eu já entreguei, né, a atividade anterior a ele. Ó, vamos acessar aqui, predecessor, olha, informar o ponto de encontro. Então esse daqui já está disponível. Eu posso, né, começar a entrega dessa atividade, olha, e deixar rodar. Eu vou deixar rodar essa atividade, tá? Em 10 minutos, para inclusive depois a gente mostrar o monitor de acompanhamento. Mas é dessa forma que você executa, que você interage com a área, mandando mensagem, salvando o anexo. Uma observação. Para que serve também o anexo, né? A evidência que você fez a atividade, né? Então é bacana você fazer esse tipo de tarefa. Faz a atividade, sobe a evidência, registra lá aqui dentro da atividade para o seu gestor acompanhar certinho, tá? Então, basicamente, é assim que você executa, né, as atividades de uma execução dos acionamentos que foram feitos, tanto, né, do acionamento teste, que ele não configura, que é um teste, né, e dos acionamentos reais, tá? É isso. Até a próxima aula.